e o fazendo conhecido entre os homens. Paradoxos, 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 paradoxos. É nóis? Queiroz? Gente, boa tarde. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui outra vez. Tá? Eu, meu amigo inseparável. Tá aí. Miau. Vilão Miau. Dando continuidade. Beleza aí? Beleza todo mundo aí? Dando continuidade àquilo que Deus tem proposto no nosso coração. A introdução ao novo pacto. É uma promessa que Deus tinha, foi trazendo, que Ele faria, Ele manifestaria um novo pacto. Você vai ver, nós vamos ler isso, mas eu gosto muito de repetir, 2 Coríntios 3,6, e Deus nos fez capazes de ser ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós temos sido tocados por esse entendimento. Não é uma doutrina, não é uma denominação, não é algo de caráter pessoal, é algo de caráter espiritual, começou no coração do Pai, né? E Deus tem tocado homens no mundo inteiro. O novo pacto, ele é baseado em duas verdades de fundamento, né? A primeira parte do novo pacto, ele tem a ver com reforma, tá? Até o tempo da reforma, né? E depois vem o novo pacto. Quando eu gosto muito de usar Jeremias 1, quando Deus fala para Jeremias, eis que te chamo para destruir, arruinar e aniquilar, para depois edificares e plantares. Então, antes de você edificar e plantar uma terra, você tem que limpar, você tem que tirar as pedras, você tem que preparar o terreno. Isso é reforma, tá? O que nós entendemos como reforma. E edificar e plantar, aí que você vem trazendo o entendimento do novo pacto. Quando nós falamos isso, que o novo pacto, ele não tem nada, a gente vai entendendo o porquê dessa expressão novo pacto. O novo pacto, ele é antes do Velho Testamento, ele começa antes da fundação do mundo, ok? Então, para se manifestar no tempo presente. Tá? Então, hoje, na introdução ao novo pacto, hoje é a parte... Eu vou colocar a parte 3 e 4, porque nos vídeos que estão subindo, ao vivo, tá aí do jeito que está indo. É o que tem para hoje. Tá bom? Agora, quando sobe a nossa imagem lá para o YouTube, que é a nossa página lá do YouTube, Novo Pacto Caraguá Church, tá lá na nossa página, você vai ver que lá vai subir vídeos de 30 em 30 minutos, 31, 32 minutos, que é assim que ele está sendo dividido. Tá? Então, quando eu falo aqui parte 3 e 4, porque lá vai estar a introdução ao Novo Pacto, parte 3 e 4, Novo Pacto Caraguá Church. Lá você vai ter uma sequência. Tá? E vai ter introdução ao Novo Pacto, parte 50, entendeu? Porque esse assunto, ele é muito profundo, é algo que Deus tem derramado sobre a tua igreja, aquilo que Deus está falando hoje para nós. Quando falo hoje de Deus, é um hoje de décadas, não é? Saiu agora, não é modinha, entendeu? Algo que já estava pré-estabelecido, aí Deus vai revelando, Deus vai de glória em glória, ele vai tirando o véu, ele vai revelando isso na proporção do avanço da igreja sobre a terra, tá bom? Então, quando nós estudamos lá na semana passada, a palavra pacto, no Velho Testamento, que é a palavra barit ou brit, né? Por exemplo, circuncisão em hebraico é brit milá, pacto de sangue, milá é sangue. Tá? Então, no Velho Testamento, esse conceito de pacto, o nome é chamado Brit, ou Barit ou Brit. Tá? Já no Novo Testamento, a palavra é outra. Que Paulo usa, principalmente, é outra.
Tá? E aí que nós vamos começando a entender isso. Vamos devagarzinho, porque nós vamos entender a palavra novo e a palavra pacto. Para entender o que significa novo pacto. Tem todo um entendimento e um navegar nessa expressão. Tá bom? A palavra pacto, no original, no Novo Testamento, ela já tem... A palavra original é diateque. Desculpa, ela é diateque. O que vem a ser diateque? Diateque, o que mais se aproxima da nossa língua é testamento. Tá? É um testamento. Ok? Agora, qual a diferença do Brit Milá, que era o pacto no Velho Testamento, e diateque no Novo Testamento? No Velho Testamento, Deus ia fazendo pactos, Brit, com Adão, fora, dentro e fora, né, lá do paraíso. Depois ele vai fazendo com Davi, com Abraão, com Moisés. Ele vai gradativamente, ele ia fazer. Eram pactos de Deus com o homem. E Deus verdadeiro e o homem sempre pisando na bola. Né? Mas em cada um desses pactos, independente dessa questão das falhas humanas, Deus ia revelando a nós a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Cada um desses pactos, quando você estuda mais detalhadamente, não vai ser o caso aqui, quando nós estudamos mais detalhadamente esses pactos, você vai entendendo a natureza de Deus, o caráter, o docme de Deus, o caráter de Deus. Então ele vai se aproximando. É aquilo que nós gostamos muito de ouvir, que é a tabela de aproximação. Eu estou gostando dessa expressão. Né? Isso me dá um sinal verde, essa tabela de aproximação. Tá? Que Deus não faz de uma vez. Ele projeta tudo e vai manifestando, se movimentando aos poucos. E vai conquistando aos poucos. Por isso, muitas vezes, nós achamos que está demorando, mas ele está fazendo. Ok? Então, vamos lá. A palavra pacto, né? A palavra pacto no Novo Testamento já tem a ver com a palavra diateque, que tem a ver com o testamento mesmo, né? Então, já funciona a diferença. Vamos voltando ali às diferenças. No pacto, os dois tinham que estar vivos. Tá? E até hoje, nós temos, por exemplo, o pacto de casamento, até que a morte os separe. Tá? Isso é um pacto. Tá? Então, os pactos, Deus ia fazendo, como Deus é eterno, e os homens, as mulheres de pacto iam morrendo, né, ele ia fazendo o quê? Ele ia aproximando os pactos com aqueles que vinham à frente. Isso morria ele fazendo com o outro, ia fazendo os pactos. Porque o projeto dele não era ficar fazendo pactos, mas era fazer um diateque. O que é um diateque? O diateque é um testamento. Qual a diferença do pacto para o testamento? No pacto, os dois têm que estar vivos, até que a morte de um os separe. No diateque, ele só funciona quando morre um. Por quê? No testamento só tem validade quando morre aquele que está fazendo o testamento. Enquanto o que faz o testamento está vivo, o testamento não funciona. Faz sentido? Então agora vocês vão começar a entender o porquê, né? O Jesus não foi o coitadinho que morreu, ele foi... Não, gente, era necessário. Tá? Agora, se a gente já puder ler aquele textinho primeiro, que nós já separamos aí, já vai começar a entrar nesse entendimento. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso. Só avisa aos navegantes, com ênfase ali, do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Tem muita gente que não sabe isso. Jesus, o Cristo,
o Cristo foi ali, foi morto, imolado antes da fundação do mundo. E o Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás. Não posso falar, 2000 anos atrás. Vocês estão sabendo o que eu estou falando. Tá? Então, primeiro Deus faz, depois ele manifesta. Antes que houvesse o pecado, já havia o perdão, o Cristo já havia sido imolado. Ninguém pega, eu já falei isso a semana passada e eu estou repetindo. O Satanás não pegou Deus de calça curta. Entendeu? Antes que houvesse o pecado, Deus já tinha dado um recado a nós a respeito da redenção. Para vocês entenderem a natureza do diateque, Deus Pai entrega o reino para o seu Filho unigênito, Jesus, o Cristo. Não podemos esquecer, o Jesus nasceu de Maria. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Jesus, carne, nasceu de Maria. O Cristo não teve nem princípio nem fim de dias. As pessoas confundem um pouco uma coisa com a outra. Aquela profecia de Isaías. O menino nasceu, mas o filho se nos deu. O filho de Maria nasceu. O menino nasceu. O filho de Maria, o menino Jesus nasceu. Mas o filho se nos deu. Quando está falando do filho, está falando do Cristo. O filho do Deus vivo. O texto são dois? Não são dois. Nós temos que entender essas naturezas funcionando. Porque ele é um protótipo. Nós vamos entender aonde ele quer chegar. Não se esqueça que ele veio como unigênito e subiu ao Pai como primogênito. Ele desce como único e sobe como o primeiro de uma nova espécie. Não se trata de religião. Não se trata de leis e dogmas. Se trata de um milagre. De uma natureza, uma nova natureza adquirida. Não uma religião professada. O novo pacto, ele está dando a entender. O evangelho de Paulo, sabe? Ele vai revelando. Por isso que Paulo fala o meu evangelho. O evangelho de Pedro falava muito de Jesus, porque o evangelho de Pedro era para os judeus. Então o evangelho de Pedro era revelar que Jesus era o Hamashia. Que Jesus era o Cristo. Mas o evangelho de Pedro era para o uso da circuncisão. Faz sentido, meus irmãos? O evangelho de Paulo era para o goi. O goi em hebraico é o não-judeu. As promessas, tudo que Pedro estava explicando, a habilidade, a tevuná, que a gente está falando, né? A habilidade, a revelação sobrenatural. Como pode um homem desse indulto falar coisas tremendas? A tevuná, o que a gente está falando aqui antes. Tá? Deus dá essa habilidade de explicar coisas. Paulo explicando coisas. Você lembra que Paulo foi ao terceiro céu? Ele recebeu instruções, revelações divinas. Uma sabedoria de Deus, uma habilidade sobrenatural para estar realizando. Então, são evangelhos que sempre que eu falei que Deus vai aproximando na sua tábua de aproximação, o evangelho de Pedro era um, o evangelho de Paulo já era outro evangelho, porque ele era mais... O conselho de Paulo era de Antioquia, o conselho, né, o QG de Pedro era em Jerusalém, o evangelho de Jerusalém, de Pedro, era para os judeus. O evangelho de Paulo já era para os confins da terra, porque ali, a Antioquia era o que é chamado os confins da terra. Quando acaba a fronteira judaica, para eles era o fim da terra, era o fim do mundo. Entendeu? O fim do mundo judeu, onde começava o mundo gentílico. E é ali que começa. Né? Na carta ali de Antioquia, começa Barnabé, começa o ministério do novo pacto, que Pedro também entende isso, não com a mesma clareza de Paulo, mas ele vai entendendo. Por isso que Paulo fala o meu evangelho. Aí você vai lendo, você vai ver, por que Pedro tem um evangelho? Sempre que Pedro fala a respeito de Paulo, Paulo fala umas coisas difíceis de entender. Por quê? Porque o envio
de Deus a Paulo era a nós, gentios. Já o envio de Deus aos judeus era para Pedro. Então, sabe, eu me fiz de tudo para com todos. Então, agora que a gente vai entendendo do que nós estamos falando, nós vamos caminhando nesse entendimento. Pode ser que muitas coisas você fala, poxa, Tex, mas eu não estou entendendo. Tenha calma. Baixa a guarda, sabe? Tenha calma, aperta o cinto e boa viagem. Entendeu? A gente vai viajando, pouco a pouco vocês vão entender. Vai chegar uma hora que você vai falar, aí nós chegar lá, tá bom? Como a gente fala, a gente não tem pressa, né? Não tem pressa. Então aqui toda semana vamos caminhando com clareza, passo a passo, tá bom? Vamos lá. Efésios 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E no versículo 4, diz assim, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis em amor. Não tinha colocado, desculpa, mas isso aqui já vai no automático aqui. Tá? Por que eu estou falando isso? Deus Pai faz um diateque com Cristo. Os dois eram eternos, então o pacto não acaba nunca. Estão entendendo? É um pacto eterno, porque nem o Jesus morreu na cruz, o Cristo nunca. Tá? Então, o pacto de Deus Pai, o Deus Pai faz o mundo, o mundo de Deus Pai, dos querubins, serafins, esse é o reino do Pai, do Abba Pai. Aí Deus faz um reino para o seu filho e entrega para o seu filho como diateque, como herança. Aí, quando o Cristo recebe o diateque, ele faz imediatamente um testamento e coloca o meu nome, coloca o seu nome, coloca o seu nome lá. Quando ele coloca o nosso nome e troca conosco o nosso, ele levou sobre si a condição, ele criou a condição para que nós tivéssemos acesso a essa herança. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, por um homem também entrou o perdão. Eu farei uma pergunta para vocês, para a sua reflexão. O que vocês fizeram, o que vocês têm a ver com o pecado de Adão? Até dizem que todo mundo chegar lá, você vai dar um coque na cabeça de Adão. Por que você vai fazer isso, cara? Né? O que nós temos a ver com o pecado de Adão? Nada. Mas por causa desse primeiro homem, a maldição entrou no mundo. Da mesma maneira, pelo sacrifício de Jesus, o Cristo, também o perdão entra na terra. E nós também não temos condição nenhuma de produzir. Isso que eu acho magnífico. Já para a transgressão de Adão, já havia uma resposta de Deus Pai. Eu vou dar o meu filho. Antes da fundação, antes do pecado de Adão, já havia o Cristo sido imolado, muito antes de Adão. Então a gente trabalha do ponto de vista de um Deus que já preparou tudo, não um Deus que vai fazer adiante. A maior arma de Satanás, ele não tira Deus da conversa quando está falando com o homem, ele só troca a ordem. Deus fala, faça, porque eu sou contigo. Oi, prima, tudo bom? Deus, Satanás fala, não, faça por merecer. Satanás sempre pega no orgulho do homem e faz o quê? Faça por merecer.
para a gente entrar na onde? Na meritocracia. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé. Porque na palavra de Deus diz, no livro de Romanos, que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Estão entendendo isso? Então nós somos salvos, assim como por um homem entrou o pecado na minha vida, por outro homem, Jesus, o Cristo, ele é tirado. Na cruz, é a limitação da nossa raiz adâmica. Por isso que, infelizmente, a igreja, de modo geral, ela prega muito o evangelho do sangue, glória a Deus por isso. Só que as pessoas não entendem o mistério da cruz, que é o que Paulo ensina. O mistério, a sobrenaturalidade do sangue do Cordeiro já é sabido. Mas eles não entendem a cruz. A cruz, lembra no Salmo? Assim como a corça anseia por águas, né? Você sabe o que é anseia? A corça ansiava por água? Todo mundo pensa que é pela sede. Não necessariamente, não somente. Quando a corça estava sendo perseguida pelos seus adversários, a única maneira que ela tinha de se esconder era quando ela entrava na água, que apagava o cheiro dela. Estão entendendo isso? Ela ansiava, ela tinha um anseio por águas, porque se ela subia, os predadores vinham atrás dela, e ela é indefesa. A única maneira que ela tinha é quando ela entrava na água e vai, rio acima ou rio abaixo, de acordo lá com o vento, ela apagava o rastro. A água, que é o simbolismo do batismo, é quando apaga o nosso rastro. Na cruz. A salvação que ensinam para nós é aquela salvação substitutiva. E é verdade, Jesus morreu por mim, mas não é a única verdade. Ali fala, o sangue de Jesus me salva, mas somente a cruz me liberta dessa natureza adâmica. Há algo na cruz que não é anunciado. Alguns livros de alguns homens de Deus que eles falam, né, uma vida crucificada. Quando a gente fala cruz hoje em dia, o que as pessoas pensam? Elas pensam, uma vida de cruz, uma vida ruim. Não, gente. O único lugar que te liberta, assim como na corça entrava nas águas, ela ficava o pecado que tenazmente nos assedia, quando você vai para a cruz, o pecado, a morte não vai lá. Porque lá é a área delimitadora. O pecado não vai atrás de gente morta. O pecado só corre atrás de vivo. Está entendendo? Por isso que Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, ou eu que vivo em Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa fé que eu vivo pela fé. Todo mundo fala, no Senhor, não. Não é na fé em Deus. Satanás tem fé em Deus. Ele só não acredita. Ele só não obedece. Ter a fé em Deus é ter a consciência da sua natureza. Mas a proposta dele para nós é ter a fé dele. O meu justo viverá da fé. Fé é substância. Crença é verbo. É a diferença. Qual a diferença de crença e fé? Crença é verbo. Qualquer um conjuga. Eu creio, tu crês, ele crê. Agora, conjuga a fé. Porque fé não é verbo, fé é substância. Ou você tem ou você não tem. Fé é quando Deus fala no nosso coração. Meu justo, nem só de pão o homem viverá. Pão na palavra é logos. Nem só de logos o homem viverá, mas de todo o R-H-E-M-A. De todo o rema. Rema é fé. Deus não nos chamou para viver de logos, porque a letra mata. Por isso que muitos teólogos, que a gente chama, né, os caixa d'água,
Está assim de letra, mas em Coríntios fala que a letra mata. Não estou abrogando a letra, porque a letra sem o Espírito. Que a maioria dos homens que conhecem muito, eles desprezam o Espírito. E é o Espírito que aviva a letra. Por isso que Paulo, um homem pescador, Pedro, um homem, não era de letras, era um homem de pescaria. Mas o Espírito chegou para ele num dia de Pentecostes, quando está tudo aquilo acontecendo, levanta Pedro e fala, isso é o que estava escrito lá em Joel. Que tremenda habilidade. Uma habilidade do Espírito, não da letra, porque ele não era um homem letrado. A terra aguarda a manifestação dos filhos ruios de Deus. Nós vamos estudar sobre isso. Eu gosto muito de estar repetindo isso, né? Quando fala de palavra filhos na Bíblia, tem 3 palavras para filhos. Isso é que é o grande problema. Perde-se muito nas traduções. E o texto fora do contexto se transforma num pretexto. Estão entendendo, gente? A falta de conhecimento bíblico que faz com que as pessoas são levadas por doutrinas. Em Efésios 4, de 11 a 17. Meninos, ruios, Técnions são bebês, 3 tipos de filhos. A primeira palavra para filho, eu já falei, mas vou repetindo, que isso faz parte do processo. A primeira expressão para filho, na Bíblia, é a palavra teknion. A palavra teknion é o bebê, filho recém-nascido. Depois tem a palavra teknon, que é o infante, é o quase adulto. Mas ainda tem o ruios, que é o maduro. Você viu 3 palavras. Então, às vezes quando está falando lá na Bíblia, a pessoa está lendo filho, mas ele está falando de filho bebê. E filho bebê não herda. Embora seja herdeiro. Tem uma história interessante de uma senhora que ela viveu nos Estados Unidos, e na época lá do Colorado, né, do racismo, né, dos pretos e brancos, né, e ela era escrava, uma senhora negra, ela era escrava numa casa de brancos. Mas ela, assim, essa família se apegou muito a ela. Muito, 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 muito. E na véspera, acho que da morte, não sei o que aconteceu lá, a dona da casa, deu para ela o que chamava de uma gravura. Né? E ela achou muito bonito aquela gravura e pegou aquilo e mandou que se fizesse uma tabuinha e pregou aquilo na parede da casa dela. Né? E ela colocou aquilo na sala da casa dela. Né? E viveu assim uma vida tão apertada e tal, né? E um dia ela recebe uma visita de umas pessoas e ela começa a falar dessa patroa que tanto gostava dela, né? Obrigado. Obrigado por estar compartilhando, prima. E aí olham para aquela gravura na parede, né? E falam, quem deu isso para a senhora, né? Foi a minha patroinha, foi a minha sinhá, né, que deu isso para mim, tal, né? Aí eles foram olhar, quando olharam o que era uma letra do Tesouro dos Estados Unidos. Vamos dizer assim, tá? Seria hoje, mais ou menos, seria uma equivalência de não sei se é de 100 mil ou 200 mil dólares. Só que ela não sabia ler. Como ela achou bonito, era um título do tesouro, acho que isso era um título do tesouro americano. Valia muito. Ela deu para ela ter uma vida de ATQ. Só que ela não entendeu a herança, achou bonito e pregou na parede. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitos de nós têm uma gravura, tem um de ATQ, mas não sabe do que você é autorizado. E é isso que nós estamos trazendo, certas realidades. Nós estamos pegando essa gravura que você tem aí na parede da sua casa, aí, o Salmo 23, o Salmo 91, essas coisas que você tem aí. Sabia que a Bíblia tem 2 recordes? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. O segundo recorde é o livro menos lido no mundo inteiro. Tem gente que tem 4 Bíblias na casa dela, não lê nenhuma. Mas tem. Entendeu? Então, ele diz assim, o nosso presidente fala muito de João 6,32, né? 8,32. 8,32, né? E o meu povo padece porque falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras, sendo que Jesus fala isso.
Então, graças a Deus por poder estar dando essa medida, esse pouquinho que a gente tem de compartilhar. Né? Ao pouquinho, se vocês vão sabendo que há para vocês um diatequê. Em todos os lugares onde eu sou convidado para estar compartilhando, eu sempre gosto desse versículo de Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu não preciso ir mais para a igreja para buscar uma bênção, porque eu já fui contemplado. Tudo já está consumadamente consumado. Então por que eu não recebo? Provavelmente porque você tem ela colada na sua parede. Você não sabe. Não sabe. Você não sabe daquilo. Tem muita coisa que você está pedindo e Deus já te deu. Está entendendo? Então como é que eu vou saber? Por isso que tem a igreja. A igreja não era um lugar de você buscar coisas como quem não tem. Era você aprender. O nome da igreja devia ser a Escola de Milionários. Está entendendo? Porque todos nós, em Cristo Jesus, somos... Quando eu falo milionário, gente, não estou falando da questão financeira. Apesar da parte financeira, faz parte da promessa, do diatequê. Tá? Mas a promessa de Deus, especificamente nessa área financeira, está alinhado ao propósito. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então ele coloca o reino na frente de coisas. O problema é que as pessoas colocam as coisas na frente do reino. Está entendendo isso? Enquanto você colocar, enquanto a prioridade for coisas, e depois o reino, você é igual cachorro correndo atrás do rabo. Você não alcança nunca. E quando alcança, se morde. Eu tinha um cachorro que ele ficava mordendo o próprio rabo, ele arrancava sangue do próprio rabo. Mas cachorro burro. E acho que ele virava para a esquerda. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso. Se alguém... Olha lá, beleza esse letrão aqui, glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, não com Cristo. As pessoas, elas não entendem. Se um dia você passou pela experiência do novo nascimento, se você deixou esse milagre acontecer, Senhor, gere em mim a vida. O novo nascimento não tem a ver com uma religião professada, mas tem a ver com um milagre de Deus em Cristo.